da LCA. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa nosso, LCA Entrevista. E hoje nós convidamos um psicólogo para ter um bate-papo especial conosco. Márcio, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente para os nossos seguidores. Olá, Lilian. Oi, seguidores. Meu nome é Márcio Suzuki e eu fiquei muito feliz com esse convite que a Lilian me fez para passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu sou psicólogo, eu trabalho com programação neurolinguística, dou palestras, workshops e treinamentos aí na parte de desenvolvimento do comportamento humano, para ajudar as pessoas a ter resultados cada vez melhores e também uma vida cada vez mais boa de ser vivida, digamos assim. Tenho certeza que você faz a diferença na vida de muitas pessoas, Márcio. Conta para nós como é que foi o momento que você escolheu o curso de psicologia. Como é que foi chegar na decisão de, quero estudar psicologia? Legal. Isso aconteceu, Lilian, quando eu estava fazendo outro curso. Eu estava fazendo Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos. E ainda no primeiro semestre, quando eu olhei ali para o contexto de ciências sociais e para a minha vida, eu falei assim, bom, não é por esse caminho que eu quero seguir, não é esse futuro que eu quero construir, né? Então, eu falei, eu preciso tomar alguma decisão aqui para corrigir isso. E durante o curso de ciências sociais, ali no primeiro semestre, tinha uma matéria que eu gostava mais, que era sociologia. E eu comecei a pensar o que eu posso fazer que tenha a ver com sociologia, mas que dê um futuro que seja mais compatível com o que eu quero, né? E aí, a diferença da psicologia para a sociologia é que a sociologia estuda a sociedade, a psicologia estuda o indivíduo, né? Então, de certa forma, elas são muito próximas, elas têm uma intimidade ali, nessa parte teórica, né? Então, quando eu me dei conta disso daí, eu falei assim, eu vou fazer minhas malas, vou terminar esse semestre, eu faço minhas malas, volto para Campinas e vou começar a fazer psicologia. E aí eu comecei a fazer psicologia noturno, porque outro desejo que eu tinha era de começar a trabalhar para ter o meu dinheiro, enfim. E eu não queria esperar fazer toda a graduação para depois começar a trabalhar. Eu entendia que ter a experiência profissional ao longo da graduação era uma coisa importante. Então, já voltei para cá fazendo psicologia à noite, trabalhando durante o dia também. E eu vou dizer que foi uma decisão que eu estou convicto de que eu acertei nela. Como é que foi você deixar uma universidade pública? Que desafios você encontrou? Alguém resistiu à sua mudança? Eu não sei quem me apoiou, na verdade. Talvez meu pai e minha mãe tivessem apoiado brevemente, assim, mas sempre teve aquele tipo de julgamento, né? Nossa, mas você vai sair de uma universidade pública para ir para uma particular, você vai sair de uma universidade federal para ir trabalhar durante o dia, você está louco fazer um negócio desse? Aproveita, estuda, depois você vai. E eu não queria isso, né? Eu já queria estar trabalhando, já queria ter o meu dinheiro, já queria estar me graduando em psicologia, não importa se fosse na pública, na federal, eu queria fazer psicologia e trabalhar de manhã. Então, a hora que eu encaixei todas as peças, falei, é isso que eu vou fazer, né? E aí, muita gente discordou disso, mas a vida tem dessas, né? Nem sempre a gente vai agradar o gosto das pessoas, o que importa é a gente fazer aquilo que vai trazer a nossa própria satisfação, né, Lili? É verdade, a gente percebe que muitas pessoas vivem um sofrimento por conta da necessidade da aceitação social. E você quebrou esse paradigma. Pois é, comecei a quebrar ali, né? E realmente as pessoas vivem isso, por isso que elas se endividam tanto, por isso que relacionamentos terminam, acontecem as traições, enfim, é um padrão triste, né, das pessoas viverem, de querer agradar o outro, de esperar que as outras pessoas preencham um vazio que é só delas, né? Isso acontece. Então, quanto mais rápido conseguir se livrar disso, melhor. Nós temos aqui a informação do seu histórico profissional que você somou na psicologia a programação neurolinguística. Como é que é caminhar com essas duas ciências? Boa.
a programação neurolinguística eu conheci ainda durante a graduação. E dentro do ambiente acadêmico, a programação neurolinguística, o coaching, a hipnose, elas não são tão bem acolhidas assim, enfim, por várias questões. Mas eu tive também a convicção de que era isso que eu queria trabalhar. Eu vi os resultados da programação neurolinguística e falei, é isso que eu quero estudar, é isso que eu quero aprender, é isso que eu quero dominar. E então, por na academia não ser tão bem-vinda, mas ser algo que eu gosto muito de estudar e de trabalhar, ficava aquele conflito, né? Conflito ético-profissional, de como é que eu vou fazer isso funcionar. Até que um dia, para tirar a dúvida, eu entrei em contato com o Conselho de Ética do Conselho de Ética do nosso Conselho Regional de Psicologia aqui da 6ª Região de Campinas. E eles me orientaram, eles disseram, Márcio, não existe conflito nenhum, você é um psicólogo, você faz seus atendimentos, você faz seu trabalho e usa a programação neurolinguística como ferramenta complementar. Então, você pode ficar tranquilo em relação a isso, porque não está gerando conflito algum. E quando eu soube dessa informação... Perdão, ele pode perguntar. Eu quero te perguntar se você sentia esse conflito de unir duas ciências. Por isso que você foi no Conselho Regional de Psicologia? Isso, porque eu não queria causar esse conflito e, principalmente, eu não queria trazer para a psicologia algo que não fosse próprio da psicologia, que não fosse reconhecido da psicologia. Digamos assim, eu não queria trazer para o meu trabalho, que está associado a uma classe profissional grande, com muitos profissionais, já tem uma história de atuação no Brasil, em RH, em clínicas, nas graduações, já é uma área consolidada, eu não queria trazer algo que manchasse isso. Então, existia esse conflito. Eu tinha muito essa preocupação. E aí, quando eu fui orientado pelo conselho, entendi que não tinha preocupação, que não tinha conflito, e aí eu consegui me dedicar muito mais em paz na união dessas duas competências, né? E hoje você consegue aplicar essas duas ciências nos seus atendimentos? Consigo. E é uma maravilha, porque isso varia muito de cliente para cliente, de paciente para paciente. Tem pacientes que na primeira sessão a gente já consegue trazer uma carga de desenvolvimento muito grande, muito intensa. Você vê que a pessoa está preparada, já está no ponto de passar pela transformação. Tem pessoas que não, precisam dar uma estruturada primeiro antes de entrar nessa estruturação. Então, eu uso muito da psicologia do que eu aprendi na graduação para criar essa estruturação, para gerar empatia, para conseguir me vincular com o meu paciente, para conseguir acolher tudo que está vindo ali daquele paciente. E aí, a hora que eu entendo que isso está sólido, eu consigo usar a programação neurolinguística para gerar transformação. Então, as duas coisas se completam de uma maneira muito harmônica para mim. Que excelente, que notícia boa. E para quem está nos assistindo, fiquem tranquilos que nós vamos disponibilizar o contato do Márcio para que vocês possam ligar, visitar a página do Márcio no Instagram, porque eu tenho certeza que você está gerando muita curiosidade sobre o seu trabalho. Márcio, no seu histórico profissional, qual foi a maior dificuldade que você já viveu e como é que foi a superação? Líria, essa é uma história que no começo para mim era difícil de falar, porque tinha a ver com a minha competência. Mas hoje eu já entendi que todo mundo tem dessas fases, então é tranquilo para falar. Foi logo no começo dos meus atendimentos, tinha acabado de me formar em psicologia, e eu já sabia o que fazer, já sabia a técnica, já dominava aquilo que eu estava fazendo, já tinha treinado várias vezes, e chegou uma paciente com um caso de fobia, de medo, e era um medo atípico, era medo de dentista, né? Ela tinha uma reação fóbica em relação a dentistas. Geralmente as pessoas têm medo do motorzinho e tal, mas acaba indo. Ela não conseguia chegar perto do consultório. Enfim, a minha ansiedade e a minha imaturidade profissional foi tão grande, que eu não olhei para aquela pessoa como sendo uma pessoa. Eu olhei para aquela pessoa como sendo um futuro resultado do meu trabalho. Ponto. Eu olhei assim, vai se encaixar nessa técnica, eu vou fazer essa técnica para resolver o problema dela. Acabou. E aí eu não consegui perceber a ansiedade que a paciente estava, eu não consegui perceber quais eram as dificuldades, eu não consegui perceber nada disso, eu estava cego na técnica. E aí foi um desastre,
Foi um desastre do começo ao fim. Chegou na metade da sessão, eu já sabia que tinha sido horrível, já sabia que tinha sido um desastre, pelos sinais que ela estava dando, pelas respostas que ela estava dando, já sabia que não estava dando certo, eu já sabia que a hora que ela saísse da clínica, ela ia falar mal de mim, eu já sabia que provavelmente ela ia me bloquear nas redes sociais, que não ia mais entrar em contato comigo, e de ter feito, ela chegou a me bloquear nas redes sociais, eu não sei se falou mal de mim ou não, mas provavelmente deve ter falado, a chance de ter falado, então, foi uma experiência que, na minha opinião, foi catastrófica. E aí eu poderia ter falado, bom, isso daqui não é para mim, eu estudei tanto e isso não deu certo, eu me preparei tanto e não consegui fazer o negócio funcionar. Mas a minha decisão foi de sentar naquela poltrona depois que a paciente foi embora e ficar repassando tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha feito de errado, tudo que eu não deveria ter feito, tudo que eu nunca mais ia fazer. E apesar de ter sido a situação mais desafiadora que eu tive na minha carreira até hoje, foi a situação que mais me ensinou, né? Sobre a parte clínica, sobre a parte de intervenção, sobre a parte de perceber as pessoas, de fazer uma leitura de cenário, enfim, foi uma baita aula para mim, foi uma baita aula para mim aquela sessão. Quando você relata essa história de forma cronológica, quanto tempo depois você voltou a atender com muita segurança? Nossa, que boa pergunta. Eu acho que até hoje, Lilian, eu acredito que até hoje, assim, eu não tenha muita segurança no que eu estou fazendo. Eu sempre fico com o pé atrás, porque nesse atendimento, por exemplo, eu fui com muita segurança e foi horrível. Então, eu acho que no meu trabalho, se eu tiver muita segurança do que eu estou fazendo, eu vou deixar coisas importantes passarem sem eu perceber. E aí eu não chego a atender inseguro, não é isso, eu não trabalho com insegurança, mas essa muita segurança eu não tenho. Eu sou seguro no que eu faço, eu sei por onde eu estou indo, como conduzir os meus clientes. Hoje eu aprendi a fazer isso com habilidade, eu sei gerar as intervenções, quando avançar, quando recuar, quando ser mais firme, quando ser mais suave, quando dar uma orientação mais incisiva, quando acolher mais, essas coisas eu aprendi e faço com bastante habilidade. E eu tenho segurança no meu trabalho. Agora, essa muita segurança, isso acredito que até hoje eu não tenha, e não é algo que eu pretenda ter. Eu acredito que o que você fala, quando eu olho para o meu profissional, teve momentos, eu faço muito treinamento, e teve momentos que eu entrei para dar o treinamento com esse sentimento, já sei, era para eu falar sobre empregabilidade, o nível de empregabilidade das pessoas, né? E nessa onda de já sei, de bater no peito e falar já sei, eu dou conta, eu faço, foi uma palestra triste. Eu tenho certeza que eu não consegui impactar, não, as pessoas como era rotineiramente. E aí, quando eu faço uma análise de qual foi o problema, se eu tinha domínio do conteúdo, se eu já tinha palestrado aquele tema por várias vezes, muito, né? Muita segurança. Sobe, eu uso o linguajar assim, subiu no salto alto, né? Usou o salto alto, é como se o salto alto distanciasse você dos detalhes a serem vistos, né? Os sinais que o público emite de dúvidas no rosto, na voz, no comportamento do corpo se mexendo na cadeira, e foi um fiasco. Pois é, essas coisas acontecem. Você tem razão. E aí, quando você fala assim, eu tenho muita segurança, eu uso uma expressão popular que é subiu no salto alto. Subiu no salto alto, se distanciou dos detalhes, aí ferrou tudo, né? Márcio, esse ano da pandemia, né? O que você vivenciou nos atendimentos que você realiza? Legal. Lilian, no começo foi bastante desafiador porque eu tinha
praticamente metade dos meus clientes online, metade presencial. E aí, quando começou a pandemia, foi lockdown em tudo, os meus clientes presenciais, os que toparam ir para online foram para online, os que não toparam, a gente deu uma pausa, alguns nem voltaram, mas já estava esperando que isso fosse acontecer mesmo, né? Quando existe essa ruptura em um processo terapêutico, é normal que os clientes repensem, enfim. E aí, talvez seja até positivo eles não voltarem, né? Significa que eles já têm autonomia para seguir sozinho. O começo foi assim, mas não foi isso que me chamou mais atenção. Teve outra coisa que chamou mais atenção, avaliando o que estava acontecendo. Eu, como estudante eterno, acredito sobre o comportamento humano, a minha percepção não descansa. Então, se eu estou em churrasco em família, se eu estou conversando com amigos, se eu estou no trabalho, se eu estou assistindo a televisão, a minha percepção não descansa. Então, o que me chamou a atenção vendo toda essa dinâmica da pandemia, vendo o que aconteceu com as pessoas, vendo o que aconteceu com a sociedade, vendo o que aconteceu com as dinâmicas que antes aconteciam e, de alguma maneira, pararam de acontecer. Foi o seguinte: antigamente, as pessoas lidavam com medo de uma maneira... viam o medo como sendo algo ruim. Ou seja, eu tenho medo de fazer uma viagem para fora do país porque eu não falo inglês, por exemplo. Eu tenho medo de mudar de emprego porque, se eu mudar de emprego, eu posso ser demitido, eu vou, enfim, não passo do período de experiência, são pessoas diferentes, são cargos diferentes, se eu não gostar do meu chefe. Eu tenho medo de ser promovido porque, nossa, eu vou atribuir responsabilidades que eu não tinha antes, será que eu estou preparado para isso? Mas ainda assim as pessoas davam os passos, né? As pessoas, elas avançavam sobre o medo, elas agiam sobre o medo. E as pessoas que avançavam sobre o medo, que lidavam com o medo, trabalhavam com ele, conseguiam caminhar, eram pessoas admiradas, eram pessoas bem vistas, eram pessoas reconhecidas, né? E aí o que aconteceu com a pandemia? Colocou todo mundo dentro de casa e transformou o medo em uma virtude. Ou seja, você que está em casa por medo, que bom, você está pensando no bem comum. Eu não estou falando se deve ou não sair de casa, estou falando assim, você tem medo de ir na rua? Que bom, você está salvando a humanidade. Você tem medo de receber as compras em casa, do mercado contaminado pela sacola? Que bom que você tem medo, significa que você está cuidando da sua família, então você vai limpar e lavar tudo. Inverteu. Então o medo começou a ser reforçado. Exatamente, inverteu. O medo começou a ser reforçado. Então que bom que você tem medo. Você está preocupado com você está cuidando dessa família, você está cuidando do mundo. E aí a pergunta que eu estou me fazendo, estou vendo é, para onde é que essa inversão de valor, literalmente uma inversão de valor, onde antes era algo ruim, se tornou uma virtude, para onde que essa inversão de valores vai levar a cada uma das pessoas, né? Vai levar a cada um. Uma coisa é eu saber que existe o risco de contaminação, então eu vou lá e eu limpo as coisas e ok. A outra coisa é, meu Deus, esse negócio não pode entrar dentro de casa, senão vai todo mundo morrer. Existe uma diferença em como lidar com as coisas. Uma coisa é, cara, eu não vou sair de casa, porque se eu sair de casa, eu vou estar exposto, eu tenho pais idosos dentro de casa, enfim, não. Outra coisa é, não vou sair na rua, porque se eu sair na rua, eu vou pegar coronavírus e eu vou matar minha família. Então, você pode ficar dentro de casa sem sentir medo, você pode receber as compras sem sentir medo, você pode viver essa experiência do coronavírus sem sentir medo. Agora, quem está, digamos assim, se entregando para o medo, isso pode trazer consequências graves, pode trazer consequências graves na carreira, nos relacionamentos, na parte social, nos cuidados com a própria saúde física, na família. Isso pode trazer consequências mais graves a médio e longo prazo, que não percebe o que está acontecendo hoje, mas que vai acontecer. Então, quando esse coronavírus acabar, seja por vacina, seja, enfim, por qual caminho for, como é que essas pessoas vão pisar na rua? Como essas pessoas vão visitar os amigos? Seguras ou inseguras? Com medo de visitar os amigos. E aí o medo vai fazer com que se torne mais provável você ir visitar o seu amigo ou ficar em casa. O medo vai fazer com que se torne mais provável você ir praticar essa atividade física ou ficar em casa.
Seu medo vai fazer com que se torne mais provável você participar de uma reunião de negócios ou ficar em casa. Então, a médio e longo prazo, isso que aconteceu do coronavírus na nossa estrutura emocional pode ser perigosa. Sim. Então, o que eu vejo da pandemia, Lilian, é isso. Precisa ter um cuidado muito grande aí em como essa pandemia está levando a gente, o que ela está educando, o que ela está ensinando para a gente, porque pode ser bom. Se for bom, talvez seja muito bom, e pode ser ruim, e se for ruim, vai ser muito ruim. Você já percebe isso nos seus atendimentos, o medo que cresceu? Percebo o medo das pessoas em encontrar familiares, não é fazer a festa em família com 300 pessoas, não, é encontrar irmãos ou primos no Natal, no Ano Novo, em aniversário, as pessoas estão passando sozinhas. Então, você vê que a gente percebe, né, essa resistência das pessoas em voltar a se conectar com outras. É aquilo que eu disse, pode ser super perigoso, né, a médio e longo prazo, porque nós somos seres sociais, a gente foi feito para se relacionar. A nossa estrutura, ela é montada, a nossa fisiologia é montada, a gente fica triste porque a gente busca conexão, a gente sente medo porque a gente quer que alguém proteja a gente sente felicidade porque a gente busca compartilhar ela. E a hora que a gente está sozinho, não existe, a nossa função social, a nossa função fisiológica, ela fica em suspenso, né? Então, quais são as consequências disso? Então, pessoal, quem está assistindo aí, faz uma avaliação aí, assim, ó, em fração de segundos, sobre como você está sendo conduzido durante essa pandemia, pela própria pandemia. Muito bem. Você sabe que tem um exercício que eu faço, que os meus vizinhos ficam meio loucos, né? Vou contar aqui. A pandemia, ela trouxe momentos de isolamento num primeiro instante. Então, no primeiro semestre de 2020, a gente viveu o isolamento. O segundo semestre, a gente trocou. Ao invés de viver o isolamento, a gente viveu o distanciamento. De qualquer forma, o viver sozinho ficou muito forte, né? E quando você fala de fisiologia, como é que a gente vai se respondendo? Então, por várias vezes nesse ano de 2020, eu senti aquela coisa de tá ruim. E aí você percebe toda a nossa fisiologia. Quando você se sente triste e ruim, você vai encolhendo o corpo, você vai encolhendo. E quando você colocou aqui para nós, olha, perceba-se, né? Quando eu percebo em mim que a tristeza, de alguma forma, está me invadindo, eu, na hora, eu falo, paro. E quando você fala de fisiologia, abre o peito. E quando eu falo que os meus vizinhos não gostam, é porque eu ligo o rádio no último e eu começo a pular. Porque quando você fala de fisiologia, então, percebam, a tristeza, como é que a gente responde, né? Como é que o nosso corpo vai se movimentando? Você vai encolhendo. E o pular, o gritar, o dançar é antagônico, né, com a tristeza. Então, o que eu faço? Eu ligo a música alto e começo a pular e a dançar. E isso dá um choque no cérebro, né? O cérebro fala, o que está acontecendo com essa louca? E isso já é um primeiro exercício que ajuda muito, né, você a se distanciar. Só fica a dica, não faça isso 10 horas da noite, tá? Mas o que você fala de perceba-se, como é que você está reagindo, é isso aí. E nada tem a ver com estudo acadêmico, com sexo, com situação financeira. A pandemia veio para nos colocar em reflexão, independente de quem é você. Tá? Essa fica uma dica de como é que eu lido quando eu percebo que tem uma tristeza me invadindo. Márcio, a gente está chegando no final do bate-papo e os nossos seguidores já sabem que no final tem a dica de ouro. Então, já estamos aqui com papel e caneta na mão para anotar a sua dica de ouro para nós. Maravilha, Lilian. A minha dica de ouro, ela vem acompanhada com uma história. Eu sou uma pessoa que gosta de
eu gosto de fazer retiros, né? Desde retiros espirituais a retiros esportivos, enfim. Em 2017 eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela, em 2018 eu fiz o Caminho da Fé, e a história do Caminho da Fé. O Caminho da Fé, ele vai de Águas da Prata, em São Paulo, até Aparecida. Então ele cruza de Águas da Prata, passa por Inconfidentes, Ouro Fino, Borda Mata, Campos do Jordão, enfim, ele cruza ali, dá mais ou menos uns 320 quilômetros. A pé deu, média, 11 dias. E o meu desafio nesse retiro era fazer o retiro sozinho. Eu não queria chamar outras pessoas para fazer, enfim, eu queria ir sozinho. E o primeiro dia foi muito fácil, porque eu estava animado, estava entusiasmado, estava empolgado, mas daí o segundo dia eu já vinha acompanhado com uma canseira do dia anterior, com umas dores no corpo, calor consideravelmente alto. Já no terceiro dia já era comendo as mesmas coisas, que eram frutas, morna para natural, né? Porque não tinha como ter água gelada no meio da estrada, né? Enfim. No quarto, quinto dia, isso foi dificultando cada vez mais. Porque, que eu falei assim, somos seres sociais. E aí, lá pelo quarto, quinto dia, o calor era tanto, a exaustão começou a ficar tanta, que tinha horas que eu não conseguia andar, porque eu começava a ficar estressado, começava a ficar irritado de ter que caminhar, de ter que continuar. Mas uma coisa é fato, a gente tem que continuar a caminhada, né? Não tinha opção de voltar para trás. Você está a 20 quilômetros para a tua frente, é a próxima cidade. A 20 quilômetros para trás é a outra cidade. Você vai parar lá, vai fazer o quê, né? Não tem salvação, você tem que continuar. E aí, no Caminho da Fé, Lilian, eu aprendi a fazer uma coisa que eu tinha uma certa dificuldade de fazer. Que o pessoal do Caminho da Fé, eles são muito receptivos, eles são muito hospitaleiros, eles são muito colaborativos. Então, tinha lugares que eu passava que os próprios moradores ofereciam água, ofereciam café, deixavam na porta da casa uma mesinha com um cafezinho, sabe? Sem cobrar nada. E eu achei aquilo muito legal. E naqueles dias de maior sofrimento, eu falei assim, Márcio, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você está aqui? E aí teve um dia, já era de tarde, então já tinha passado o horário do almoço, meu almoço tinha sido banana, aquele negócio assim, eu nunca fui de comer muita fruta, então comer uma banana no almoço é algo que não me traz muita satisfação, enfim. E o calor estava bravo naquela última subida. Eu tive que parar, já estava dominado pela irritação, tive que parar, sentar, fiquei uma meia hora ali, tirei a bota, tirei a meia, eu tirei a mochila das costas, fiquei na sombra ali, fiquei descansando, comecei a ver o sol baixando e continuei descansando, sem pressa de continuar. E eu falei assim, eu preciso começar a pedir ajuda, porque eu tô querendo vir sozinho, eu tô querendo vir nessa tocada, eu tô querendo fazer as coisas desse jeito, eu não vou conseguir chegar no final. Se eu no quarto, quinto dia já tô desse jeito, tem mais 6, 7 dias pela frente. Eu não vou chegar no final se eu continuar assim. E aí eu falei assim, eu preciso resolver isso daqui. No dia seguinte, por incrível que pareça, eu vi um carro passando assim, apoio aos peregrinos de Campinas. Aí eu me senti especial. Falei, nossa, estão aqui por mim! Aí eu consegui alcançar o carro quase no final do dia, chegando em uma cidade chamada Estiva. E aí é um grupo de Campinas que foi fazer o Caminho da Fé, coincidentemente no mesmo período, eles estavam fazendo quase a mesma agenda, parando nas mesmas cidades. E aí, chegando naquele dia na cidade, eu conheci o pessoal, conversei com eles, e eu falei assim, gente, eu posso seguir caminho aqui com vocês, né? Porque eu tô sozinho e tal, se a gente puder, a gente continua. Ele falou assim, não, Márcio, já passa... Já me dá o seu telefone, a gente te coloca aqui no grupo do WhatsApp, a gente já reserva as próximas pousadas que a gente for ficar com você junto, a gente pega um quarto separado para você, o que você precisar, no carro de apoio, você pode deixar a sua mochila, você pode pegar as frutas que tem lá, que estão geladas, a água gelada, você pode ficar à vontade. E aquela foi a melhor coisa que me aconteceu no Caminho da Fé. Por um princípio, eu continuei carregando todo o meu equipamento, mas de ter as pessoas por perto, de poder tomar uma água gelada no meio do calor, de poder conversar, de poder
usar um pouco a fala, gastar um pouco do nosso latim, isso fez com que aquela sensação de dificuldade, de penoso, de irritação fosse embora na hora. Meu joelho doía, com bolha no pé, com dor nas costas, aquele calor suando, mas ficou uma experiência agradável. Porque isso tudo só foi possível porque eu falei assim, não, cara, eu vou aceitar ajuda, eu vou pedir ajuda, eu vou aceitar essa ajuda, coisa que eu tinha dificuldade de fazer antes. E isso pode ter sido o fator que fez com que eu chegasse até o final da minha caminhada. Então, a dica que eu gostaria de passar para quem está assistindo não espera chegar até o final, não espera você desistir, não espera você chegar num ponto que se torna insustentável a sua caminhada. Pede ajuda antes. Você não precisa passar por toda a dor, todo o sofrimento de uma caminhada, que é difícil, sozinho. Ninguém falou que você tem que viver a sua vida sozinho e se provar bom o suficiente ou com autonomia absoluta. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para ser feliz, para viver a nossa vida, para conseguir as coisas que a gente quer. E quanto mais rápido a gente conseguir isso, melhor. Da melhor forma possível. Quanto mais bem-estar a gente tiver nessa caminhada, melhor. Então a gente deixa vamos chamar assim, a nossa vaidade de lado para conseguir ter aquilo que a gente quer. É melhor ser feliz do que ter razão, né, Lida? Então essa é a minha dica. Peçam ajuda, pessoal. Tá ótimo. Márcio, nós agradecemos imensamente o seu tempo aqui com a gente, compartilhando a tua história. Para quem quiser conhecer mais o Márcio, nós vamos deixar o Instagram do Márcio para que vocês possam ter um bate-papo especial. Muito obrigada. E para os nossos seguidores, excelente final de noite.